Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 7, artigos 63 ao 70. Capítulo 4. Das infrações. Artigo 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de pagamento, por parte do adquirente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas posteriormente, quando for o caso, depois de prévia notificação com o prazo de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato, conforme nele se fixar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos à respectiva fração ideal de terreno, e a parte construída adicionada, na forma abaixo estabelecida, se outra forma não fixar o contrato. Parágrafo 1º. Se o débito não for liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da comissão de representantes, esta ficará, desde logo, de pleno direito, autorizada a efetuar, no prazo que fixar, em público leilão anunciado pela forma que o contrato previr, a venda, promessa de venda, ou de cessão, ou a cessão da cota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a subrogação do contrato de construção. Parágrafo 2º. Se o maior lanço obtido for inferior ao desembolso efetuado pelo inadimplente, para a quota do terreno, e a construção, despesas acarretadas e as percentagens expressas no parágrafo seguinte, será realizada nova praça no prazo estipulado no contrato. Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apurado, ainda que inferior àquele total, vetado. Parágrafo 3º. No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime de Assembleia Geral em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados ao condomínio. Parágrafo 4º. Do preço que for apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em débito, todas as despesas ocorridas, inclusive honorário de advogado e anúncios, e mais 5%, a título de comissão e 10% de multa compensatória, que reverterão em benefício do condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao qual será entregue o saldo, se houver. Parágrafo 5º. Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável, isento do imposto do selo, na vigência do contrato geral de construção da obra, com poderes necessários para, em nome do condômino inadimplente, efetuar as citadas transações, podendo para este fim fixar preços, ajustar condições, subrogar o arrematante nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de construção e da quota de terreno e construção, outorgar as competentes escrituras e contratos, receber preços, dar quitações, emitir o arrematante na posse do imóvel, transmitir domínio, direito e ação, responder pela evicção, receber citação, propor e variar de ações, e também dos poderes adjudicia, a serem subestabelecidos advogado lealmente habilitado. Parágrafo 6º. A morte, falência ou concordata do condomínio, ou sua dissolução, se se tratar de sociedade, não revogará o mandato, de que trata o parágrafo anterior, o qual poderá ser exercido pela comissão de representantes até a conclusão dos pagamentos devidos, ainda que a unidade pertença a menor de idade. Parágrafo 7º. Os eventuais débitos fiscais, ou para com a Previdência Social, não impedirão a alienação por leilão público. Neste caso, ao condômino somente será entregue o saldo, se houver, desde que prove estar quite com o fisco e a Previdência Social, devendo a Comissão de Representantes, em caso contrário, consignar judicialmente a importância, equivalente aos débitos existentes dando ciência do fato à entidade credora. Parágrafo 8º. Independentemente das disposições deste artigo, e seus parágrafos, e como penalidades preliminares, poderá o contrato de construção estabelecer a incidência de multas e juros de mora em caso de atraso no depósito de contribuições sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 9º. O contrato poderá dispor que o valor das prestações pagas com atraso seja corrigível em função da variação do Índice Geral de Preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do poder aquisitivo da moeda nacional.
Parágrafo 10. O membro da Comissão de Representantes, que incorrer na falta prevista neste artigo, estará sujeito à perda automática do mandato e deverá ser substituído segundo dispuser o contrato. Artigo 64. Os órgãos de informação e publicidade, que divulgarem publicamente sem os requisitos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 32, e pelos artigos 56 e 62, desta lei, sujeitar-se-ão a multa em importância correspondente ao dobro do preço pago pelo anunciante, a qual reverterá em favor da respectiva municipalidade. Artigo 65. É crime contra a economia popular promover incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou comunicação ao público, ou aos interessados, afirmação falsa sobre a construção do condomínio, alienação das frações ideais do terreno, ou sobre a construção das edificações. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo legal vigente no país. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena: inciso 1, o incorporador, o corretor e o construtor, individuais bem como os diretores ou gerentes de empresa coletiva incorporadora, corretora ou construtora que, em proposta, contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público, ou aos condôminos, candidatos ou subscritores de unidades, fizerem afirmação falsa sobre a constituição do condomínio, alienação das frações ideais, ou sobre a construção das edificações. Inciso 2. O incorporador, o corretor e o construtor individuais, bem como os diretores ou gerentes de empresa coletiva, incorporadora, corretora ou construtora que usar, ainda que a título de empréstimo, em proveito próprio, ou de terceiros, bens ou haveres destinados à incorporação contratada por administração, sem prévia autorização dos interessados. Parágrafo 2º. O julgamento destes crimes será de competência de juízo singular, aplicando-se os artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 1521, de 26 de dezembro de 1951. Parágrafo 3º. Em qualquer fase do procedimento criminal objeto deste artigo, a prisão do indicado dependerá sempre de mandado do juízo referido no parágrafo 2º. Artigo 66. São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei nº 1521, de 26 de dezembro de 1951. Inciso 1. Negociar o incorporador frações ideais de terreno, sem previamente satisfazer as exigências constantes desta lei. Inciso 2. Omitir o incorporador, em qualquer documento de ajuste, as indicações a que se referem os artigos 37 e 38 desta lei. Inciso 3. Deixar o incorporador, sem justa causa, no prazo do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus parágrafos 2º e 3º, de promover a celebração do contrato relativo à fração ideal de terreno, do contrato de construção, ou da convenção do condomínio. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. Omitir o incorporador, no contrato, a indicação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 55 desta lei. Inciso 6. Paralisar o incorporador à obra, por mais de 30 dias, ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa causa. Pena: multa de 5 a 20 vezes o maior salário mínimo legal vigente no país. Parágrafo único. No caso de contratos relativos a incorporações, de que não participe o incorporador, responderão solidariamente pelas faltas capituladas neste artigo o construtor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos do terreno, desde que figurem no contrato, com direito regressivo sobre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem imputáveis. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 67. Os contratos poderão consignar exclusivamente as cláusulas, termo ou condições variáveis ou específicas. Parágrafo 1º. As cláusulas comuns a todos os adquirentes não precisarão figurar expressamente nos respectivos contratos. Parágrafo 2º.
Os contratos, no entanto, consignarão obrigatoriamente que as partes contratantes adotem e se comprometam a cumprir as cláusulas, termos e condições contratuais a que se refere o parágrafo anterior, sempre transcritas, verbo ad verbum no respectivo cartório ou ofício, mencionando, inclusive, o número do livro e das folhas do competente registro. Parágrafo 3º. Aos adquirentes, ao receberem os respectivos instrumentos, será obrigatoriamente entregue cópia impressa ou mimeografada, autenticada, do contrato padrão, contendo as cláusulas, termos e condições referidas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os cartórios de registro de imóveis, para os devidos efeitos, receberão dos incorporadores, autenticadamente, o instrumento a que se refere o parágrafo anterior. Artigo 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias, que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente. Inciso 1. A integralidade da comissão de corretagem. Inciso 2. A pena convencional, que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Parágrafo 1º. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Parágrafo 2º. Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, pelos seguintes valores. Inciso 1. Quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel. Inciso 2. Cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores. Inciso 3. Valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, pro rata de. Inciso 4. Demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. Parágrafo 3º. Os débitos do adquirente correspondentes às deduções, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída. Parágrafo 4º. Os descontos e as retenções, de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel. Parágrafo 5º. Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os artigos 31-A a 31-F desta lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se, ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso 2 do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. Parágrafo 6º. Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções, a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 dias, contado da data do desfazimento do contrato. Parágrafo 7º. Caso ocorra revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os parágrafos 5º ou 6º deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da revenda. Parágrafo 8º. O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do parágrafo 7º deste artigo deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. Parágrafo 9º. Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto, que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador, e a aprovação dos cadastros, e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto. Parágrafo 10.
Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Parágrafo 11. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo, a que se refere o parágrafo 10 deste artigo. Parágrafo 12. Transcorrido o prazo de 7 dias, a que se refere o parágrafo 10 deste artigo, sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Parágrafo 13. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas nesta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão, e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial, ou de procedimento extrajudicial de execução, ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial, ou com as normas aplicáveis à execução em geral. Artigo 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo, sobre as terras rurais, ou os terrenos onde pretendam constituir, ou mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão, previamente, satisfazer as exigências constantes no artigo 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta lei para os incorporadores, no que lhes for aplicável. Artigo 69. O Poder Executivo baixará, no prazo de 90 dias, regulamento sobre o registro no Registro de Imóveis, vetado. Artigo 70. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº 5.481, de 25 de junho de 1928 e quaisquer disposições em contrário. Brasília, 16 de dezembro de 1964. 143º da Independência e 76º da República. H. Castelo Branco.